Olá, muito bom dia. Estamos dando início aqui à reprise do nosso programa Rock em Gel. Ontem nós conversamos com a jornalista, cerimonialista, a nossa querida Gisele Ishida. Pois é, Gisele, eu gostaria de começar aqui o nosso programa falando do coronavírus, né? Você foi infectada pelo Covid, não foi aqui no Brasil, foi na Holanda, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre os sintomas, né? A sua experiência com relação a essa doença. Eu tive sintomas e eles são cruéis, sabe? Eu acho que para quem é relativamente jovem como eu, já foi difícil. Agora eu imagino que para alguém que seja mais velho, que tem uma condição de saúde não tão boa, deva ser crudelíssimo, viu? Eu senti muita falta de ar, muito cansaço, né? Tosse seca, mas assim, eu acho que o que pega mais na doença é a falta de oxigenação. Então, de você ir do quarto até a cozinha, ficar uns 10 minutinhos ali para preparar alguma coisa para comer, você já fica exausto. Você chegou a ficar internada? Ou não? Só ficou em casa? Na Holanda é o seguinte, eles não estão testando todo mundo, né? E ainda mais no começo da doença lá, eles não tinham equipamento suficiente, testes suficientes para todo mundo que precisava. Então, eles estavam testando quem era de grupo de risco ou quem tinha mais de 38 graus de febre. Não era o meu caso, eu não tive febre, eu só tive bastante cansaço e falta de ar. E isso já é bastante tenso, assim. Eu fico imaginando quem desenvolve a doença de forma mais crônica, de forma mais crítica, deve ser bastante complicado. Mas eles não testam lá todo mundo, então eu acabei não fazendo o teste, o médico te atende por telefone, né, e manda você ficar em casa. E foi o que eu fiz, fiquei 3 semanas sem sair de casa. Esse período difícil que a gente está vivendo, você chegou a vivenciar primeiro que a gente aqui do Brasil, né? A pandemia chegou na Europa primeiro que a gente. E o que você percebeu aí, Gisele, das pessoas? Como é que foi isso aí? Como que você via nas ruas, no mercado? Porque aqui quando chegou no Brasil, a notícia que a quarentena iria ser programada aqui em São Paulo, pelo menos, os mercados lotaram, né? Postos de gasolina cheios, as pessoas abastecendo, sem necessidade. E como é que foi esse princípio de pandemia na Europa? Como que as pessoas reagiram a isso? Olha, em cada país da Europa, as coisas aconteceram de forma diferente, porque o comando do país é diferente, certo? Então, vários países fizeram lockdown, já começou pelo exemplo da Itália, então estava todo mundo alerta e já muitos países estavam preparados. No caso da Holanda, já havia muitas UTIs, né, para receber possíveis pacientes antes que as pessoas precisassem delas, e já havia um plano, né, para como lidar com isso. A Holanda adotou um plano bastante diferente dos outros países, né? A maioria fez lockdown, fechou as fronteiras, enfim, todo mundo teve que ficar em casa, sair só para fazer compras ou para praticar um esporte, ou enfim, para trabalhar. E alguns países, como na França ou na Alemanha, você precisa de uma cartinha para mostrar para a polícia, provando que você precisa sair, ou que onde você mora, você tem autorização para fazer esporte na sua vizinhança. No caso da Holanda, eles trabalharam com o que chamam de imunidade de rebanho aqui, né? Parte da população contrai a doença e eles tentam não fazer com que não se pegue, mas tentam aumentar o tempo de contaminação, quer dizer, o espaçamento de contaminação, para que os hospitais não fiquem lotados. Quando começou a pandemia, se não me engano, a Holanda tinha 600 leitos de UTI, poucas semanas depois teve de aumentar em 1.200, ficou em 1.600 a última vez que eu vi, e muita gente tinha que ser mandada também para a Alemanha, porque em algumas cidades não havia vaga para tanta gente. Essa imunidade de rebanho, quer dizer, não houve lockdown, as pessoas podiam sair de casa, mas uma coisa muito clara que vinha do governo é: mantenham distância, né? Essa distância mínima é de 1,5 metro, as prefeituras estavam autorizadas a multar as pessoas que não cumprissem isso, e as pessoas realmente cumprem esse distanciamento. Inicialmente houve um pouquinho de dificuldade para isso, mas quando eu saí de lá,
as pessoas iam ao parque, e era engraçado ver as pessoas andando na rua, mantendo, meio que desviando uma da outra. Claro, não estava todo mundo na rua. Nas primeiras semanas, as pessoas não estavam saindo mesmo. Houve essa correria para o mercado, houve inclusive fila para comprar maconha, que lá é relativamente legalizado, existem os coffee shops. A fila da maconha dobrava esquina. É para ficar mais calmo, né? Jesus. Então, lá tem os coffee shops que podem vender, né? Os mercados ficaram lotados e as filas na frente dos coffee shops, claro, com um distanciamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra também foram enormes, davam a volta na quadra, né? Mas as pessoas evitaram sair, sim, nas primeiras semanas, apesar de não ser uma ordem do governo. O governo pediu para que quem pudesse, que ficasse em casa, claro, foi um pedido, não foi uma ordem, como aconteceu em outros países, as pessoas atenderam a esse pedido, e muita gente está fazendo home office, e essa situação talvez possa durar até o final do ano, muita gente trabalhando de casa, só sai de casa mesmo quem tem serviços essenciais ou que trabalha na indústria. Hoje, a máscara é obrigatória no transporte público, para andar na rua não precisa. Pois é, quanto tempo você ficou lá na Holanda, Gisele? 3 meses, Alex. Por conta da doença ou você ia retornar antes, Gisele? Eu pensei em retornar antes, mas acabei mudando o meu plano, mas boa parte por causa da doença, né? Como eu não fui testada, Alex, eu preferi, nos primeiros dias, nos primeiros sintomas que eu tive, começou com uma dorzinha leve de garganta, um pouquinho de dor de cabeça. Eu tinha lido na época, como não se sabe ainda muita coisa sobre a doença, na época se sabia menos ainda, uns 2, 3 meses. Eu tinha lido num artigo que começava com dor de garganta e dor de cabeça. Quando comecei a sentir essa dor de garganta, eu falei, opa, melhor não pegar um voo, porque, né, um monte de gente dentro do mesmo avião, se eu tiver, eu vou passar para as pessoas, acabei deixando para voltar um mês depois. Pelas notícias que eu acompanho aqui, Gisele, eu sei que muitos países da Europa já estão em uma fase avançada, algumas já têm praias liberadas, parques, ruas, as crianças já podem sair das ruas. Quando você saiu de lá, como é que já estava como estava o clima já, né? E eu queria saber se todo esse trabalho do governo adiantou. Você acha que foi benéfico, deu certo? Você acha que a Holanda, quando sair dessa pandemia, vai ter um resultado benéfico, você acha? Olha, eu tive vários exemplos muito legais lá, né? Primeiro que o presidente faz um pronunciamento para explicar exatamente o que vai ser feito. Olha, ninguém vai haver o distanciamento agora, os dentistas vão poder voltar a trabalhar em tal data, os salões de cabeleireiro vão começar a reabrir em tal data, o resto continua fechado, né, porque os restaurantes estavam fechados, você só podia levar comida, apesar das pessoas poderem sair de casa, né, os cabeleireiros, massagistas, dentistas não estavam podendo funcionar, só serviços essenciais mesmo, né. Quando eu saí de lá, as lojas estavam começando a abrir, e aí foi quando todo mundo foi para a rua, né. É uma loucura, você vê a rua cheia, fila para entrar em loja, eu fiquei muito assustada com aquilo, poucos dias antes de eu voltar. Mas o governo vai à televisão semanalmente para explicar o que é feito, o que será feito, isso tem data para acontecer, enfim, tudo fica muito esclarecido, né, quais são as preocupações deles, os porquês estão fazendo aquilo, tudo isso baseado em ciência, e semanalmente também o primeiro-ministro dá uma entrevista na TV estatal e também semanalmente ele vai ao Congresso explicar tudo o que ele está fazendo, ser sabatinado e explicar o que está fazendo também, talvez acatar ideias. Então a população acaba tendo um norte, e você não vê pânico, você vê uma certa tensão que é normal em época de, né, numa pandemia dessa, não sei se é normal porque é a primeira que eu vivo, mas eu entendo que seja normal, mas não há um desespero, todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo segue as normas porque elas são muito claras. E isso aconteceu em praticamente toda a Europa, que eu acho bastante benéfico e um exemplo para a gente seguir, né, que a gente não está seguindo nenhum, a gente tem bons e maus exemplos, por enquanto a gente só está seguindo os maus exemplos aqui no Brasil. Também existe, por exemplo, em Amsterdã, um plano para depois da pandemia, um plano social, enfim, financeiro, que eles vão seguir de uma sociedade um pouco mais sustentável e
que olhe para o ser humano de forma mais completa. Pois é, e quando você chegou aqui no Brasil e encontrou toda essa situação que nós estamos vivendo aqui de insegurança, né, principalmente por parte dos governantes que falam uma coisa, daqui 2 minutos falam outra, enfim, o que você sentiu, você como jornalista, como você vê toda essa situação aqui no nosso país? Não só como jornalista, mas como brasileira, é completamente desesperador, né? Você vê que é um barco sem rumo. Não existe liderança. Eu pude ter alguns exemplos que eu via, por exemplo, na TV de toda a Europa. Todos os líderes davam direcionamentos muito claros, todos eles deixavam claro, né, a gente não conhece essa doença ainda, está fazendo o que acha correto a partir da ciência, né? E aqui, a gente vê que quem deveria governar está confundindo as pessoas em detrimento da ciência. Agora, Gisele, vamos falar um pouco aqui sobre a sua carreira, né? Eu queria começar falando um pouco antes de você trabalhar no rádio, que foi a sua experiência inicial, que você vai falar daqui a pouco. Mas você também trabalhou como modelo, não foi isso? Gente, como é que vocês sabem disso? Pois é, então. E você até foi capa da Vogue e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa fase aí da tua vida aí. Caramba, vocês fizeram a lição de casa mesmo, né? Eu não, o Alex fez, eu não. Sabe disso. E eu comecei fazendo essa capa de Vogue, né? Eu tinha 16 anos, 16 para 17, e fui fazer um curso de modelo só para aprender a me maquiar, aumentar a autoestima, me achava meio feia. Fui lá fazendo um curso de modelo e o pessoal da agência veio e falou, participa desse concurso aí da revista Vogue e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quando é que uma japonesa, isso nos idos dos anos 90, vai fazer uma capa de revista, ainda mais a Vogue? Eu nunca vou ganhar um concurso desse. Tinha ainda uma taxa que era pequena para pagar para entrar no concurso. Falei, gente, eu não vou lá participar de um concurso, nem gostava disso, ainda pagar uma taxa, nunca vou ganhar, enfim, me encheram tanto o saco que fui. Foi 27 mil mulheres do Brasil inteiro, ganhei. Não sei o que passou pela cabeça deles, mas ganhei. E fiz a capa da Vogue Coleções, que era o melhor das coleções de 96, 97, e a partir daí comecei a trabalhar como modelo. Gostei muito de trabalhar como modelo, mas não existe o glamour que todo mundo pensa, né? Porque nem todo mundo é Gisele Bündchen. Então, quando vem uma modelo na revista, acha que ela né? Quando as pessoas vêm, acham que ela está ganhando muito dinheiro, e normalmente não está. As modelos fazem casting o dia inteiro, vão de um teste para outro. Puxa, não comia, às vezes desmaiava, sabe? De não comer o dia inteiro, passava o dia inteiro a maçã e coca diet na época ainda, e alface. Então, comecei a eu não me identifiquei muito com isso, sabe? Eu me diverti muito, mas eu via que era um mercado que estava criando um padrão de beleza anoréxico na época, e percebia que aquilo não era modelo para ninguém, muito menos modelo para a saúde das meninas que viriam dali para frente, que veriam a gente como um padrão de beleza com o qual eu não concordava, que não era naturalmente meu, né? E via que, por exemplo, nos castings de 200 meninas, tinha eu mais uma no máximo lendo um livro, né? E tinha necessidade de me expressar também de outras formas. Então, com o tempo, fui saindo disso. E aí todo mundo pergunta, por que você deixou de ser modelo? Eu falei, porque eu gosto de comer. E como eu gosto de comer. Agora, Gisele, só completando aí, né, de alguma maneira, né, sua carreira de modelo ajudou a trabalhar assim, frente às câmeras, por exemplo, no sentido de saber assim, se posicionar, não ter medo das câmeras, né, porque geralmente o jornalista ou radialista, né, que vem ali da questão do rádio, não tem muito costume, não são todos que têm esse costume com TV, né, você acha que isso até te ajudou? Muito, ajudou muito. Eu comecei no jornalismo no rádio e me chamaram para a televisão a partir do meu trabalho no rádio, né? Então, quando eu cheguei lá, falaram, olha, eu acho que você tem tudo para apresentar um telejornal aqui. Eu falei, gente, mas eu nunca fiz televisão na minha vida. Falaram, vamos fazer um piloto.
E o diretor me falou, cara, eu nunca vi alguém fazer um piloto tão bom quanto o seu. Você não tem medo de câmera? Eu falei, ué, eu não tinha medo de câmera antes porque eu era modelo. Estou trabalhando em rádio, não tenho medo de falar. Eu só juntei os dois e o resto eu fui aprendendo, né? Porque a televisão e o rádio são muito diferentes. E, então o processo da televisão é muito diferente do processo do rádio, né? Isso eu tive que aprender. Mas certamente ter sido modelo e estar já acostumada com câmeras me ajudou muito na televisão. Tudo que a gente aprende na vida a gente pode usar, né? E vai juntando os skills, vai juntando tudo que a gente vai aprendendo e fazendo coisas novas com isso. Esse trabalho de modelo, você já teve que viajar em alguns trabalhos ou só fez aqui no Brasil? Só no Brasil mesmo, só no Brasil, Fábio. Até umas agências do Japão me procuraram na época, mas eles diziam que eu era muito japonesa para trabalhar lá. Eles queriam tem disso também, séries grandes, e, enfim, mangás. Mas a sua chegada na TV, eu acredito que tenha sido por conta desse seu biotipo, né? Eu acho que o que a TV buscava era algo diferente, né? Não só por ser uma mulher também na bancada, mas por ser de um jeito mestiça, com olho puxado, coisa que a gente raramente vê na televisão, né? Você acha que o seu biotipo ajudou muito a você entrar na televisão? Olha, eu durante muito tempo achei que isso poderia me atrapalhar, né, Fábio? Porque tanto como modelo quanto como jornalista, eu achava que iria me atrapalhar. Como modelo foi uma coisa que não me ajudou na época, porque, enfim, se você olhar aí em TV, revista, coisa e tal, você vê pouquíssimos asiáticos, inclusive, enfim, atores asiáticos sempre fazem papel do japonês, do chinês, sempre há um estigma, né, mas uma japonesa nunca pode ser uma mulher normal, enfim, que está ali trabalhando, ou um par romântico. Você nunca vê um asiático fazendo isso aqui no Brasil. Então eu achava que poderia dificultar. Como jornalista, eu acho que acabou me ajudando um pouco, porque fica muito característico, né? Na época, por exemplo, que eu trabalhava no Band News TV, me falavam, japonesa da Band News, né? Quer dizer, se não tinha outra, era eu. Inclusive, então, se você entrou lá, eu acho que foi para substituir uma outra japonesa, não foi isso? Não, na época eu acho que tinha saído a Anne Lotterman, que hoje está no tempo do Jornal Nacional. E no Globo News, né? Mas eu acho que tinha uma outra japonesa lá na época, que era a Lidiane. Sim, a Lidiane que foi para Record depois, mas a Lidiane estava bem antes de mim. Mas e aí, era interessante. Esse interim, pelo que eu lembro, era a busca por uma japonesa que se encaixasse no perfil do canal. E aí, não, você estava lá antes de mim, Fábio, me conta isso, então, que você sabe parte da carreira que eu não sei. Não, mas eu era estagiário nessa época, e o que eu ouvi era isso, que a diretoria buscava, porque assim, tinha loira, morena, tinha negro, então o canal era bem, né, diversificado no canal, né, coisa que a gente não vê por aí muito ainda. Isso aí tá falando de 10 anos, né, a gente tá falando de 2010, nessa época, aí 2009, 2010. E o canal já tinha essa proposta, né, diversificar os apresentadores. E eu lembro que quando a Lidiane... Tem aquela Sakaki que tá por lá ainda. Isso. E agora tem até uma negra também, antes tinha o Carlos, né, que era o apresentador negro, e agora tem uma negra também que veio da Band, eu não recordo o nome dela. E eu lembro que na época a Lidiane saiu e ficou um espaço, muito tempo, sem uma apresentadora mestiça, oriental, e aí conseguiram a Gisele para fazer essa função lá. Não, lógico, não pelas características, pelo profissionalismo, claro, pela competência, mas a busca por uma profissional, entre aspas, de olho puxado, eu acho que isso aí era bem dito lá pelos corredores do canal. O que é muito raro, né? Eu fico muito feliz que haja essa procura, porque existe muito pouca representatividade asiática, viu? Hoje na televisão, em qualquer área em que você mexa com audiovisual, existe muito pouca representatividade asiática aqui no Brasil, e é uma grande parcela da população. O Brasil tem a maior colônia japonesa do mundo, né? O maior número de descendentes de japoneses, enfim, de japoneses no mundo fora do Japão está aqui. E se a gente for lembrar hoje na televisão de apresentadores, que eu me lembro aqui, que eu vou falar bem rápido, assim, a Lidiane, que ainda tá na Record, né? Ela faz o Jornal da Record, algumas coisas lá. E o japonesinho lá do PlayStation, né? Acho que o Yuri,
O Yudi, enfim. Yudi. Então, assim, é verdade, são muito aqui também no Band News, e parece que a CNN abriu lá recrutamento na Liberdade. Eu vi pelo menos 2 orientais na CNN também, fico muito feliz em ver asiáticos representados aí na TV. Na Liberdade é boa, hein, mas você sabia que a Liberdade não é o maior bairro de colônia japonesa aqui em São Paulo, né? Muita gente acha que é Liberdade, mas não é, a Saúde, né? Você sabia disso, né? A Saúde tem bastante no Paraíso também, agora a Liberdade tem bastante chineses e coreanos. Muitos chineses. Sim. Mas ainda tem japoneses lá, viu? Tem, mas a maior, o bairro com mais descendentes de japoneses é na Saúde. Eu sei disso porque eu estudei muito tempo na Saúde ali, na faculdade, e sempre o pessoal comentava ali que o pessoal confunde com a Liberdade, mas a Liberdade tem mais chineses, coreanos, que nem você disse, mas meu bairro que abriga o maior número de japoneses mesmo é a Saúde. Agora, Gisele, vamos falar um pouco aí da época do rádio, né? Foi em Curitiba que você trabalhou no rádio, na CBN e na Band News, não foi isso? Conta pra gente. Eu fui da primeira equipe, tive a honra de fazer parte da primeira equipe da Band News FM Curitiba, e, nossa, a equipe era muito bacana, foi um trabalho muito legal, que você fazer nascer uma rádio, uma coisa de notícias ainda, é uma coisa muito difícil. Na época, havia 2 rádios de notícias, que eu me lembro aqui, só uma em FM, que era a CBN, e fazer as pessoas saberem da gente era uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente teve um trabalho muito bacana, com muita liberdade, sob a chefia de um cara chamado Vladimir Nascimento, que foi um grande mestre para mim, e que, foi um maluco que deu liberdade para a gente trabalhar, e todos os problemas era ele que matava no peito. Então, se tinha mérito, ele dava para a equipe de reportagem, se tinha problema, era com ele. Eu acho que foi a equipe com a qual eu mais tive prazer em trabalhar em toda a minha carreira até hoje. E depois eu fui para a CBN, onde eu comecei estagiando, eu comecei estagiária, voltei para lá, repórter, meio âncora, que já tinha, enfim, era para ser, acabou não sendo, mas eu fiquei na reportagem da CBN, e nesses 2 veículos aprendi muita coisa com muita gente legal, e o rádio foi uma baita base para a minha carreira inteira, eu acho que a proximidade que você tem das pessoas quando você está no rádio é uma coisa deliciosa. O Vladimir, esse meu primeiro chefe, dizia que o rádio tem de ser uma conversa, como uma conversa ao muro com o seu vizinho. Eu acho que eu aprendi muito lá como conversar com a pessoa que está recebendo a mensagem que você está passando, porque em tese, naquela época, tanto no rádio quanto na TV, você só tinha uma oportunidade de ouvir o que o outro está falando, não é como o podcast que hoje você pode voltar, ou as TVs a cabo que você pode voltar. Então, a informação tem que ser muito precisa e muito clara, e a conversa tem de ser amistosa. Sim, e o Alex, rádio da... Pois não, vai lá. Não, só para entrar nesse assunto da reportagem na rádio, não quero trabalhar de repórter nas ruas de Curitiba no frio desse. Terrível, Fábio. Terrível, às vezes você fica lá horas esperando uma pauta que vai acontecer e tal, uma friaca, chove, você vai... As pessoas que veem o repórter sempre acham que é tudo glamuroso, Não, gente, a gente passa perrengue, fica esperando sentado na calçada, é desgastante pra caramba. Agora no frio e na chuva de Curitiba é um pouquinho mais. Aí eu fico pensando também, por exemplo, quem cobre no Nordeste, enfim, quem faz cobertura de reportagem na praia, essas coisas, passando calor, também não é fácil, viu? Vida de repórter no geral não é fácil, gente, vocês acham que é fácil? Não é fácil, e a gente não ganha bem, todo mundo acha que ganha bem, Fábio? Vocês que estão aí, acham que a gente ganha bem? Nossa, eu tô milionário com isso.
A gente trabalha Vamos tirar muitas vezes esse glamour, a gente trabalha feriado, final de semana. Principalmente quem trabalha com esporte, né? Como a gente aqui, o esporte é sábado e domingo, não existe, né? Feriado, então, pode esquecer. Principalmente quem trabalha no esporte não tem nunca folga e, cara, estamos sempre apagando o fogo dos boletos, né? Sim, isso não para, né? Agora... Não, a gente sempre aqui, né, com os entrevistados, né, Alex? Com os nossos entrevistados aqui, que geralmente é do jornalismo, do esporte, e eles sempre falam isso, né, pro pessoal, que a gente pede para dar um recado pro pessoal que tá ouvindo, que quer ser jornalista e tal, eles sempre falam, né, a jornalista não vai ter final de semana, não vai ter aniversário do filho, não vai comemorar o dia das mães, dia do pai, dos pais às vezes. Então é isso, a paixão acho que está acima de muitas coisas na profissão. E também o principal de tudo, né? O que a Gisele disse. Sabe que não vai ganhar muito, né? Não, e tem pensar 3 vezes antes de entrar na profissão. E tem o dia a dia também, né, Gisele? Não é só esse fato de ganhar mal, né, e perder final de semana. Eu acho que a pessoa precisa primeiro ter no sangue e gostar. Mas no dia a dia, tem cada coisa que você precisa passar ali. É equipamento que não funciona, é você ter que falar ao microfone e ao mesmo tempo estar falando com alguém que está ali do teu lado, o cara que demora para dar a entrevista e você tem o tempo certo. É uma loucura. Você deve ter histórias e mais histórias sobre isso, né, Gisele? Tenho. E também, às vezes, dependendo do tipo de jornalismo que você faz, tem ameaças, tem processos que a gente nunca vai conseguir pagar, né, dependendo do que se faz. E hoje eu acho que há um agravante aí, que há o descrédito de boa parte da população em relação ao jornalista profissional. Quer dizer, a gente faz da melhor maneira que a gente consegue, né, a gente apura, a gente coloca a nossa vida em risco para ouvir que a gente está, enfim, fazendo fake news, né? Então. É um troço, ou ser ameaçado, como tem acontecido com muitos jornalistas, né? É uma fase mais difícil, eu acho, que outras para ser jornalista aqui no Brasil. O que você vai, agora, eu queria te perguntar, justamente você chegou nesse ponto onde eu queria te perguntar. A gente vê hoje jornalistas ameaçados, né, da Globo, da Folha, lá em Brasília, a gente vê redes sociais, as pessoas falam o que querem, né, ameaçam, e nada acontece. Acontece geralmente quando é com uma pessoa famosa, conhecida, aí sim, a polícia investiga, enfim. Mas o que você acha disso, dessa liberdade total para quem está na rede social, falar o que quer e ter livre-arbítrio? Falta um pouquinho de regulamentação em relação à internet, mas está tudo na lei, né? Se você ferir uma lei, por exemplo, se eu falar uma inverdade em relação a você, Fábio, ou algo que, né, te atinja na honra, tem lei para isso, e ela tem de ser aplicada. As pessoas acham que elas estão super protegidas, né, atrás de um computador ou de um smartphone, mas elas estão cometendo crimes. Quando você conta mentiras na internet, você está atingindo pessoas e você está cometendo crimes. Então as pessoas até então estão se sentindo muito protegidas. Eu acho importante que elas não se sintam tão à vontade para poder espalhar tanta informação incorreta que coloca vidas muitas vezes em risco. O jornalista precisa ficar corrigindo as notícias falsas e correr risco de vida nas ruas, né? Hoje em dia a gente está gastando mais tempo para corrigir mentiras do que em realmente fazer notícias. Então a gente fica correndo atrás do passado, na verdade. Historicamente a gente estava primeiro onde a informação está acontecendo, e o que eu percebo que entre o jornalismo aqui e o jornalismo na Europa, por exemplo, que eu estava consumindo nos últimos meses, é que lá eles conseguem fazer jornalismo com liberdade e dar informação mesmo para as pessoas. Aqui a gente tem de ocupar boa parte do tempo, não, quase todo ele, desmentindo coisas o tempo inteiro e provando que aquilo não é verdade, e tendo que provar duplamente que o que a gente está falando é real. É um problema você acha que esse negócio que a gente acaba não informando a população como poderia fazer. Você acha que esse negócio de lei funciona realmente aqui no Brasil? Por exemplo, nos Estados Unidos, o Twitter, nos Estados Unidos, disse que vai verificar as publicações do Trump, que é o presidente da República. E ele já se manifestou contra isso, e talvez o Twitter sofra algumas punições
pelo governo americano. Se nos Estados Unidos, onde temos mais regulamentação, a gente não tem essa segurança, imagina aqui no Brasil. Você acha que isso daqui dá certo? Dá certo aqui no Brasil? Bom, é o estilo do Trump, né? Agora, se a pessoa não contasse... Você está aqui na Master Sport, uma jogada de mestre, e estamos juntos aqui no nosso programa Rock em Gel. Por que se preocupar se o que você escreve vai ser verificado ou não? Mas a gente sabe que quase tudo que o Trump tem falado, isso comprovadamente, boa parte do que ele fala não condiz com a realidade, né? Aqui a gente tem basicamente um cospobre dele, né? Então, não sei se quem está ouvindo entende isso, mas tem o cosplay, enfim, que é o que imita super-heróis, personagens japoneses. Para mim é que a gente tem um cospobre de presidente americano no poder. Pois é, vamos de música. A primeira música do nosso programa aqui, David Bowie. Olá! Você tira o chapéu para David Bowie, Gisele? Eu tiro até o escalpo. Adoro. Sensacional, né? Um grande artista. E você deixou aqui uma bela seleção de música, viu? Parabéns, gostei do teu gosto musical aqui, é muito bom. Ô Alex, desculpa atrapalhar aí, mas eu acho que ela escolheu o David Bowie por conta do China Girl, não foi? Não foi essa música que ela escolheu, né? Mas... Não foi essa música. Mas eu acho que ela tem alguma intimidade com o Bowie por conta do China Girl. Eu acho que eu escolheria o Japa Girl, daí eu iria de Supla se fosse Supla, mas também adoro China Girl. Adoro quase tudo que o Bowie fez. Muito bom. Vamos ouvir então aqui na Master Sport. Se fosse o Supla, Japa Girl, Japa Girl. Rock and Gel. A Moonage Daydream, que vocês tocaram aí agora, é uma das músicas pouco conhecidas do Bowie, né? Quase todo mundo ouve Rebel Rebel, Let's Dance, enfim, várias outras. Zig Stardust, né? Zig Stardust, enfim, várias outras, né? The Man Who Sold the World, várias, mas eu gosto muito da Moonage Daydream, eu acho ela subutilizada, sabe? Tocam muito pouco. Eu acho essa música muito bacana. Sem dúvida. Agora, Gisele, outra curiosidade aí da sua carreira, né? É o seguinte, você quando veio para São Paulo, eu sei que você trabalhou em um restaurante como hostess, é isso mesmo? Recepcionista. Gente, é um anfitriã de restaurantes. Isso. Como é que foi isso aí, Gisele? Eu trabalhei, imagina, né? Eu estava pensando em retomar minha carreira como modelo, estava ali pensando e também eu entrei numa agência de atores, porque eu queria falar, uma modelo que queria falar na época. E não tinha muito trabalho, né? Eu falei, bom, vou fazer um bico de onde? Me falaram, cara, estão precisando de uma hostess nesse restaurante. Chamava Na Kombi, ficava na Vila Olímpia, na Rua Pequetita, era tipo uma vila japonesa ali na Vila Olímpia. E trabalhei de hostess lá durante alguns meses e, cara, aprendi muito sobre o ser humano trabalhando como recepcionista de restaurante, viu? Sem contar que eu comia comida japonesa todo dia, isso foi maravilhoso. Mas a minha perna ficou bastante cansada, algumas varizes das minhas pernas aqui, chamam Na Kombi. Como é que era o trabalho lá em si, Gisele? Você ficava lá, recepcionava, conversava com a galera? Conta aí em detalhes pra gente aí. Recepciona a pessoa e tem que levá-la até a mesa, né? Mas na época, imagina, era o restaurante preferido da Gisele Bündchen, Naomi Campbell, tinha Stone que ia lá, todo mundo, sei lá, novela da Globo, começava, estreava e ia todo mundo comer lá. Então, era um dos restaurantes mais hypados, assim, era um restaurante da moda quando eu trabalhava lá. Então, às vezes, chegava a ter 4 horas de espera para a pessoa poder jantar. Agora, você lidar com gente que está com fome é um troço perigoso, né? Não tenha dúvida. Agora, 4 horas o cara esperando para comer, imagine o humor das pessoas. Então, você tem que manter as pessoas se sentindo bem atendidas, né? E lidar com o humor da pessoa que tem fome, até que ela possa sentar, pedir o prato, enfim, jantar. Aprendi muita coisa em relação
ao ser humano aí nesse trabalho, e noite inteira de pé, né, a gente olha as pessoas trabalhando em restaurante, e bar, e às vezes não tem noção do desgaste físico e mental que essas pessoas têm, né, todo mundo acha que é super divertido, e às vezes é mesmo, mas há um desgaste físico. Tá vendo aí, Fabião? Eu sei que você tem uma relação muito boa com algumas pessoas da música, já vi algumas fotos suas, inclusive até com o Chico César, e um pessoal de Curitiba da cena musical também, né? Conta essa relação com o pessoal da música, a ligação que você tem. Eu sou completamente apaixonada por música, isso desde criança, então aí vocês têm algumas músicas que eu gosto, mas de rock, né? Mas eu gosto de música clássica, adoro samba, bossa, choro, samba antigo, enfim, vários tipos diferentes de rock, enfim, gosto de música do mundo. E eu sempre, todo mundo fala, você deve conhecer um monte de jornalista. Eu falo, cara, não, eu conheço jornalistas com os quais eu trabalhei, mas eu me dou muito bem com artista, né, meus amigos em maioria são artistas, são músicos, atores, enfim, eu gosto muito da convivência com eles, assim, e Chico é um cara muito querido, gosto muito dele. Legal, agora... Aliás, sigam, ele está fazendo muitas composições muito legais agora, durante a quarentena. Aliás, nesta época, os artistas, para mim, estão sendo muito generosos, né? Porque estão produzindo enlouquecidamente e dando esse trabalho para a gente todos os dias nas redes sociais. Sem dúvida. Aí podia fazer, né, Alex? Uma versão de Mama Ásia, né? Pra Gisele, né? Quem sabe, né, cara? Olha, é melhor fazer uma versão do Black Sabbath e vai ficar melhor, hein, cara? Né? Opa! Agora, Gisele, o Band News, né? Band News TV, assim, para quem conhece os bastidores ali, o Fábio conhece bem, eu já tive lá algumas vezes, fica próximo aos elevadores do Grupo Bandeirantes, né? E tem o vidro ali e tal. Você alguma vez não se distraiu com aquela movimentação toda ali? Já te tiraram do foco quando você estava no ar lá? A gente mantinha bastante o foco, mas gente para tentar tirar nosso foco não faltava. Milton Neves passava ali e ficava imitando peixinho no aquário. Os meninos do CQC, na época de CQC, viviam passando ali fazendo palhaçada. Marco Luque passando de Segway, dando tchauzinho, enfim, quando tinha o Pânico na Band, os meninos do Pânico passavam lá direto, enfim, fantasiados, e a gente está falando ali de gente que está morrendo na Síria, né, na guerra da Síria, enfim, de política, um monte de coisa séria, os caras estão fazendo palhaçada do nosso lado. Alguma vez você já deu risada ali? Então todo mundo passava ali, tinha gente que tropeçava, enfim. Alguma vez você chegou a rir no ar assim, Gisele, alguma coisa assim? Olha, que eu lembre, no Band News, de ataque de riso eu não tive, mas teve colega que teve já, mas por causa da notícia, E a gente acaba desenvolvendo, enfim, uma habilidade que eu não sei de onde que vem, de conseguir enxergar as coisas que estão acontecendo no entorno, mas ainda concentrar na notícia, que, cara, muita gente te assistindo, aquilo lá é importante, né, não dá para perder o foco, mas sim, no intervalo a gente ia bastante. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, você no caso, né, Gi, você que é apresentadora, tá ali na mesa, ali, que é de frente pro corredor, pro elevador, como o Alex bem disse, era quando as excursões, né, a molecada ia lá e ficava em frente ao vidro, e muitas vezes eu não sabia que o jornal estava no ar, porque o jornal ali é praticamente o dia inteiro ali, a tarde toda, manhã, tarde no ar, ao vivo, né? E a molecada de excursão de escola passava ali, aquele monte de moleque ali, de menina e tal, em frente ao vidro, fazendo graça, dando tchau. Então, e às vezes podia tirar a concentração aquilo, né? Mas eu achava bonitinho, né? Eu acho que a concentração de apresentador do Band News, gente, é uma coisa diferente. Porque você está no corredor da empresa, né? Passa todo mundo. O pessoal do MasterChef
passava ali para me dar tchauzinho de manhã. Uma vez a Tia Espirro invadiram o estúdio, eu estava esperando para chamar um pronunciamento do Barack Obama, gente. Eles entraram cantando a música do King Kong, sabe? Acontecia de tudo. Muitos entrevistados das rádios, por exemplo, passavam por ali, né, e davam um tchauzinho pelo vidro, muita gente que às vezes você é fã da pessoa, né, e a pessoa quer conversar um pouquinho com você pelo vidro, e só dá para dar atenção, claro, quando dá um intervalo, mas acontecia de tudo ali naquele vidro. Mas não parece meio que quando vem essas excursões, né? Pelo menos é o que eu sinto quando lá na rádio aparecem essas excursões e tal, né? Conhecer a rádio. A pessoa fica te olhando lá, parece que você está dentro de um aquário, que você é aquele peixe, sabe? Que fica lá rodando, porque todo mundo, olha, nossa, olha só. Ele fala, né? Não mas dá essa sensação. Só falta água, ué. Mas a gente tá dentro do aquário. Só falta água e o respirador ali. Ai, Ninguém manda comida, eu sempre falava isso. Mas eu já vi foto sua ali de comida na bancada, hein, Gisele? Ah, sim. Sempre tinha alguma coisa para tomar, uma água, alguma coisa. O dia que eu estava um pouquinho mais cansada, pegava um suquinho de açaí. Aí vaza no ar, né? Aí esquece de tirar o copo da bancada, aí vaza no ar. Aí a apresentadora vai dar notícia lá do Barack Obama com um copo de Aconteceu comigo quando apresentava aqui na Band Curitiba, viu? Legal. Era o Band Cidade, né? Band Cidade. Era Band Cidade. Uhum. Comecei o jornal com um copo d'água, mas naturalmente coloquei para baixo ali. Eu acho que hoje em dia tem menos caretice dessa do que tinha antigamente. Eu me lembro uma época em que eu usava o celular à bancada para ter informações, coisa e tal, e reclamavam comigo, poxa, vão achar que você está se distraindo no celular. Eu falava, não, gente, estou pegando informação. E veja que poucos anos depois, ali uns 4, 5 anos depois, todo mundo está com o celular ali no ar, está olhando para o celular, enfim, porque a informação ela é muito dinâmica, né? As coisas mudam, acho que o jornalismo está ficando um pouco menos amarrado do que já foi. Sim. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade e saber, e eu acho que não lembro se eu te perguntei isso na época, mas não lembro, se você mesmo manipular o seu teleprompter no pedal, sim, era mais fácil do que ter um operador manipulando para você. Em alguns momentos era mais fácil e outros mais difícil. Por exemplo, eu dominava bom, para a gente explicar para quem está ouvindo a gente, teleprompter é um equipamento que passa o texto que você lê olhando para a câmera ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vejo o texto do lado que eu estou olhando por alguns espelhos que refletem isso, e uma tela de computador, e quem está do outro lado da câmera não vê que eu estou lendo, né? Então, alguém tem que passar esse texto, normalmente tem alguém para fazer isso. No caso do Band News, você tinha um pedal, né, em que o próprio apresentador vai passando esse texto, como se fosse um pedal de máquina de costura, como se fosse um acelerador. Então, você escolhe o seu tempo. Agora, quando dá um problema naquilo, aí você tem um problema sério, né? A nossa vantagem é que nós tínhamos o hábito de cobrir muita coisa ao vivo e havia a gente tinha capacidade de falar sobre muita coisa sem ler texto, né? O que não acontece em muitas situações de telejornal. Mas, sim, era uma vantagem poder passar no ritmo em que eu falo, sem depender de outra pessoa, então eu conseguia imprimir o meu ritmo ao jornal, e uma desvantagem quando dava algum problema no teleprompter, ou quando enfim, travava o pedal, às vezes passava o texto uma velocidade tremendamente alta, então você não conseguia ler, mas só quando dava problema que era um impeditivo. Outra coisa ruim é que você não está contratando uma pessoa a mais para trabalhar ali, né? Você está fazendo esse serviço. Mas sim, existe a vantagem de você colocar seu tempo. Eu percebi ali também que não tinha câmera, a câmera era fixa, né, já no local, não era isso, Gisele e Fábio? Não tem operador de câmera, né, a câmera é posicionada para o apresentador ali, tem uma câmera que é movida remotamente também, então ela é ajustada para cada apresentador e não tem um operador de câmera, não sei se hoje tem, mas na época que eu trabalhava lá,
Não tinha. Então você está falando para 2 câmeras e tem ali um corredor e um elevador, né, atrás delas. Todo mundo imagina outra coisa, mas é isso. Era isso, né? Hoje em dia o cenário é diferente, a equipe é diferente, tudo muito diferente, então não imagino como esteja. Mas era uma aventura. A gente acaba desenvolvendo várias habilidades, assim, eu sou muito grata pelas habilidades que eu desenvolvi lá. Agora, Gisele... Eu noto também, Gi... Fala aí, manda aí. Posso falar? Claro, você manda, garotinho. Não, é que é o seguinte, a gente tá falando de 10 anos isso, né? 10, 11 anos, um pouco mais, um pouco menos ali. E o que eu noto é que, nessa época, os apresentadores, acho que eles tinham mais responsabilidade de dar notícia, né, e comentar sobre a notícia, né? O que a gente vê hoje, pelo menos nos canais de notícias, aqui no Brasil a gente tem 3, 4, que é só canal só de notícia, é que após cada notícia tem um comentarista para falar sobre aquilo, né? Então acho que fica mais fácil para o apresentador, né, que não que seja uma coisa fácil, mas ele tem a responsabilidade de dar notícia e ter alguém ali para comentar aquele assunto, né? E na sua época eu acho que era um pouco... na sua época a gente parece estar falando de 40, 50 anos, está falando de 10, 12, 15 anos, né? Já era um pouco diferente, né? Acho que não tinha tanta facilidade você debater um assunto, você tinha mais que falar sozinho daquilo, né? Você vê que isso realmente mudou? Ficou mais dinâmico esse tipo de jornalismo? Que é o hard que a gente chama? Eu não sei se está dinâmico ou se a gente está complicando, viu, Fábio? Eu acho que informação demais às vezes confunde. E é o que eu vejo que está acontecendo em muitos canais de notícia hoje, né? Você tem um excesso de informação e para a pessoa conseguir concluir alguma coisa se torna muito difícil, né? Não é uma crítica, mas é o que eu percebo quando eu assisto os canais de notícia hoje, né? Você tem um excesso de opiniões e acaba não tendo tanto tempo para informar um pouco melhor. Você tem o aprofundamento em certos assuntos, em certos aspectos, e acaba não tendo uma visão realmente global das coisas. Eu acho que a gente precisa ter vários tipos de informação para poder montar o que a gente pensa sobre aquilo, em vez de ficar repetindo o que algumas pessoas falam, porque a gente gosta daquilo. Você não consegue formar opinião, é isso? Você está falando tanta pessoa dando uma opinião diferente ali que você não consegue formar uma, é isso, mais ou menos? Você olha o que eu vejo acontecer na média, o cara olha que ele gosta e repete uma frase dele, ou enfim, fica difícil a pessoa conseguir... muitos comentaristas falam de dentro daquele mundo, sabe? Então esquecem que quem está assistindo não tem mesmo acesso que ele. Alguns sabem realmente explicar e deixar a coisa mais clara para quem está assistindo. Outros estão lá, como diria o Tom Zé, para te confundir. Principalmente economia, né? Economista não é todo mundo que consegue simplificar aquilo pro telespectador, pro ouvinte, né? Porque tem uns que comentam como se a gente fosse perito em economia, né? O telespectador ali, a pessoa humilde e tal. Como é que você vai analisar isso? Aberta, né, Alex? Mesmo na TV aberta, né? Sim, usando termos difícil, né? Difíceis. Então é complicado, né? Esse aí está o grande desafio, né? A decodificação e a recodificação. Quer dizer, você recebe a notícia, você tem de trabalhar ela de forma a simplificar de algum jeito, para que a pessoa consiga compreender o que você está falando de uma forma sucinta, né? De uma forma resumida, de uma forma mais rápida. E eu acho que esse é um dos papéis do jornalista, né? Decodificar e recodificar, quer dizer, receber um calhamaço de coisas, receber 1000 informações e condensar isso de forma mais digerível para o público final, né? E eu não sei se hoje o jornalismo está fazendo isso, eu não percebo em vários veículos. Alguns estão, sim, cumprindo o papel, mas outros eu percebo que estão lá fazendo o Tom Zé, né? Eu estou te explicando para te confundir. É isso aí. Agora, Gisele, vamos de mais música aqui? Você colocou aqui na sua lista The Cure. E por quê, hein? Eu lhe pergunto. Uma porque eu gosto, óbvio, mas tem algum motivo especial?
eles conseguem juntar letras super depressivas com uma música muito doce. Se você não entende o que eles estão falando, até porque as letras deles usam um vocabulário um pouco mais elaborado que a média, você não percebe que ele está falando de coisa triste. A musicalidade é muito doce, então acho que eles conseguem juntar a melancolia e uma doçura de uma forma, e às vezes você fica até feliz ouvindo. Você ouve uma música que é muito melancólica na letra, mas que te alegra. Uma das que eu separei aí é uma das músicas que eu ouço às vezes de manhã para me animar. E eu vi um show do The Cure há poucos anos e eles estão, uau, muito bem. Normalmente a gente espera que uma banda dos anos 80 hoje em dia esteja meio decreta, meio ruinzinha, né, o que acontece com a maioria, meio decadente, mas uau, eles estão muito bem, então por isso que eu coloquei aí na minha listinha para vocês. Boa. Pra mim é uma heresia, é uma total heresia, mas já ouvi falar que Los Hermanos é o The Cure do Brasil. Você tá de brincadeira, para. Não, eu acabei de falar que pra mim é uma heresia, mas eu já ouvi falar. Não. Tá. O The Cure, os primeiros trabalhos do The Cure era totalmente gótico, né? Vendo da música gótica. Depois é que se tornou mais pop e tal, né? Mas não tem nada a ver. Nossa. Vamos ouvir a música, né? É melhor ouvir a música. De acordo, só que eu tô dizendo que os, entre aspas, especialistas da música, o que gostam de fazer, que o Tom Zé disse, falaram. Ah, sim. Isso. Grande Tom Zé. Rock and Gel. Rock em Gel aqui pela Master Sport, uma jogada de mestre também no rock and roll. Eu sou Alex Ricardo, nosso querido Fábio Pereira também conosco e a nossa convidada Gisele Ishida. Pois é, Gisele, ouvimos aí então em Between Days com The Cure. Exato, adoro. Muito bom, agora vamos falar de viagens. Nada melhor do que falar de viagens, exatamente. E você, né, tem um trabalho recente aí, você viajou, se eu não me engano, mais de 3 meses fazendo aí turismo, né? E postando muitas fotos, textos. Como começou esse planejamento aí, Gisele? Conta pra gente. Não planejei muito bem, não. Isso é um dos piores erros que alguém pode fazer. Mas, enfim, eu tive muita sorte. Começando pela passagem que eu ganhei num sorteio. Sorteio? Pô, que legal. Um sonho enorme de ir para Tailândia, um sonho gigantesco. Sempre deixei muito claro esse sonho, é uma coisa que eu sempre projetava, enfim. Sempre quis ir para Tailândia. Principalmente pela comida tailandesa. E, cara, acho que joguei tanto pro universo isso, que teve o primeiro festival da Tailândia em São Paulo, você comprava comida, enfim, comprava os produtinhos ali no festival, preenchia um cupom, corria uma passagem pela Emirates para Tailândia. E, cara, preenchia aquele cupom com tanta vontade e chovia pra caramba, não tinha ninguém, só quem queria muito aquela passagem estava nesse festival. E ganhei. Caramba, meu. Do nada, assim? Anunciaram assim? Uma gente incrível. Peguei o checão, sabe aquela cena maravilhosa? Abracei as pessoas, estava tão emocionada que eu não estava acreditando naquilo, enfim. E aí, já que eu estava indo para Tailândia, falei, cara, tudo muito pertinho no Sudeste Asiático e as passagens entre um país e outro ali no Sudeste são relativamente baratas, são bem mais baratas do que você viajar aqui entre estados no Brasil de avião. Então eu fui para Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia, acho que foi isso, talvez eu esteja esquecendo algum país, e depois ainda na volta engatei Dubai e fui para a Europa, daí me empolguei viajando. Caramba. Essas viagens pela Ásia, eu acho sensacional, esses países asiáticos. Qual foi a experiência mais marcante que você teve aí? Gostei muito de uma tanto feliz quanto triste, é engraçado isso, foram sensações com elefantes, né?
Eu tive uma experiência muito legal num santuário de elefantes em que ninguém sobe no elefante, ninguém bate no elefante, o elefante está quase o tempo inteiro livre na selva. Você vai passear na selva com esses elefantes para eles se alimentarem, no final você dá banho e faz remédio para o elefante, enfim, eu tive uma relação com esses elefantes maravilhosa, né, você, enfim, andar por morros, andar pela selva com elefantes soltos, elefantes livres é uma coisa muito legal, mas todos eles já nasceram em cativeiro, são todos eles domesticados, porque um elefante selvagem, com ele, você nunca ia poder fazer isso, com certeza. Não dá para tirar foto, né? Não, tem algumas fotos, o elefante me abraçando, e aquilo lá não era montado, não. Se vocês olharem no meu Instagram, ali tem um TBT, o elefante me abraçando mesmo, eu criei uma relação de amor com aqueles elefantes. E depois olha lá no meu Instagram, é Gi Ishida, tem a foto com o elefante lá. E outra situação também com elefantes era de ver no Camboja e em vários países a maneira que eles usam esses bichos para o turismo, né, carregando gente o dia inteiro, são maltratados, você vê a tristeza no olhar daqueles bichinhos, chorei muito quando vi esses elefantes que trabalhavam, né, e é o caso da grande maioria deles. Encontrei um lugar no norte da Tailândia em que eles eram realmente bem tratados e foi lá que eu tive a experiência boa. De resto, foi muito triste ver os elefantes trabalhando lá. Outra experiência que era meu sonho ter contato com esse povo, que são as mulheres girafa, que a gente vê muito, enfim, na televisão, coisa e tal, que elas têm aquelas argolas, né, no pescoço. Elas vêm, se não me engano, de Mianmar, não sei de Mianmar ou do Camboja, acho que de Mianmar, e elas são refugiadas no norte da Tailândia, pertinho de Mianmar, da fronteira entre Laos e Mianmar, na tríplice fronteira deles, e a situação de vida delas é muito humilhante, porque para que o povo delas sobreviva, elas têm de ficar expostas, como a gente estava falando de peixe no aquário agora há pouco, elas ficam expostas como animais no zoológico, né, mas são aquelas mulheres que têm as argolas no pescoço, argolas nas pernas, então elas ficam fazendo artesanato, e elas ganham pouco dinheiro por dia para ficarem expostas aos turistas nesses lugares. Então o turista paga para entrar e o governo dá um extra por cada mulher que está lá exposta com argolas. Sem argolas, elas não ganham nada. E essas argolas acabam mutilando o corpo dessas mulheres, né? Não é o pescoço delas que cresce à medida que elas vão colocando as argolas. A cada tantos anos elas têm que colocar uma argola a mais pela tradição deles. E essas argolas antigamente eram usadas para defender essas mulheres dos ataques de tigres. E hoje esse ataque não existe mais, então essas argolas em tese não seriam necessárias. Com o tempo acabou se tornando um símbolo de beleza. Quanto mais, enfim, argolas a mulher tivesse, mais bonita ela é, mas a realidade é que aquilo lá mutila os corpos dessas mulheres, porque não é o pescoço que cresce, é a caixa torácica que baixa, no caso das mulheres girafa. Então elas acabam tendo vários problemas de saúde, enfim, uma qualidade de vida muito ruim, e são obrigadas a ficarem expostas para que o povo delas, enfim, sobreviva, porque são refugiados. Os homens não podem trabalhar em empresas, elas também não, e a única fonte de renda que elas têm é o artesanato, nessas vilas em que elas são expostas para turistas. Eu me senti muito mal fazendo parte desse turismo e, ao mesmo tempo, enfim, eu tive contato com essa realidade que normalmente não contam pra gente, né, que as criancinhas que em tese não precisariam ser mutiladas, já recebem agora, enfim, desde os 8 anos de idade, 10, enfim, já tem argolas no pescoço que futuramente vão mutilar essas meninas. Só para que essa população consiga sobreviver de uma esmola do governo em troca delas serem atração turística. Triste. Em Camboja, né? Então... Isso no norte da Tailândia. Você esteve em Camboja e acho que junto com o Laos, 2 países que sofreram muito com guerras, né? Você viu alguma marca de guerra, alguma coisa desse tipo lá? Você chegou a ver as marcas que a guerra deixou? Muita gente mutilada, muita gente mesmo, muita gente cega, muita gente sem um membro. Você vê muito isso lá, além da pobreza que é extrema, né? Eu conversei com um menino que trabalhava de recepcionista num hotel,
E ele trabalhava em 2 turnos em 2 hotéis. No final do mês ele ganhava, se não me engano, $200 e tinha que sustentar uma família de 8 pessoas. Isso é muito comum lá, a pobreza é muito grande, e a despeito dessa pobreza, as pessoas são muito doces, e não sei se por causa da guerra, enfim, que as pessoas têm de se ajudar, da pobreza, eles são muito preocupados com o outro, eles são muito doces, eles têm uma empatia muito grande. Eu me machuquei lá no Camboja, fui para o hospital, e quando as pessoas vinham me procurar para ver como é que eu estava, tal, quando eu tinha dor, você via que a dor estava no olhar deles também, era uma coisa muito louca. Mas são pessoas que passaram pela guerra. Muitas dessas pessoas que hoje são adultas e também se expõem para os turistas, tocando algum instrumento, enfim, bandas de cegos, de mutilados, você vê em vários lugares que você visita, sofreram essa mutilação quando criança, ao pisarem em minas terrestres que ficaram lá depois da guerra. Agora, Gisele, o Vietnã, por exemplo, né, para nós que não conhecemos de perto, nós temos aquela imagem de um lugar destruído pelas guerras, né? Mas qual foi a tua impressão quando você viu ali de perto hoje em dia? Como é que está o Vietnã? Nada a ver com o que a gente imagina, nada a ver com filme americano, enfim. A Ho Chi Minh, que é a antiga Saigon, né, que, enfim, é Conchichina ali, gente. Você já esteve na Conchichina, olha. Pois é. Eles têm uma estrutura muito legal, assim. Hoje em dia, a ex-capital, eu não cheguei a ir para a capital vietnamita, mas eu estava na segunda maior e mais importante cidade de lá, que é Ho Chi Minh, e a cidade é muito bem organizada, a despeito do trânsito. O trânsito é muito maluco, assim. O trânsito no Vietnã é uma questão de fé para você não morrer. Toda uma bagunça. Quem é a Miss Saigon. Oi? Agora eu sei quem é a Miss Saigon, a famosa Miss Saigon. Então. Tá aí, ó. Você tem que pedir se é Japa Girl, China Girl, Miss Saigon, cara. Também, tá aí, ó. Vai lá. Mas olha, é muito bonita Saigon, e também conheci uma cidade no centro do Vietnã, que é uma cidade antiga, Hoi An, que tem aquelas lanternas vietnamitas que a gente sempre vê nos filmes, enfim, uma atmosfera de arquitetura fabulosa, à beira de um rio muito poluído, as pessoas jogam de tudo. Eu via no final de noite os restaurantes, os caras jogando, enfim, garrafa, lixo, tudo no rio. As criancinhas sobrevivem vendendo velhinhas que são colocadas em barquinhos de papel no rio, então ele acaba ficando muito poluído. Mas a cidade é belíssima, a estrutura turística é muito bacana, muito barato, muita cerveja artesanal também, que eu sei que vocês gostam. Boa. Aí, é uma ótima. O Vietnã tem muita cerveja artesanal e a cerveja é muito barata lá, viu, gente? A hospedagem também, comida também. O caro é chegar lá. O dólar agora, claro, tudo fica mais caro pra gente, mas em relação ao resto do mundo, o Vietnã é um lugar muito barato de se visitar. O que você comeu lá de extraordinário, hein, Gisele, dessas comidas aí? Comidas exóticas, por exemplo. Sabe que isso aí deu problema, né, Gi? Um cara teve que comer um porco, um rato aí, deu um problema aí pro mundo inteiro, né? Foi muito seco, né? Mas o cara não teve que comer, né? A pessoa vai lá procurar comida onde não deve, dar nisso. Então, avisando faz tempo que nesses mercadinhos chineses poderia aparecer uma pandemia, China não fechou a tempo, enfim. Agora acho que o mundo vai ficar um pouco mais atento a isso. Mas se come de tudo na Ásia, né? Enfim, eu não comi escorpião, essas coisas assim, que todo mundo faz uma fotinho. Olha, a gente sempre desconfia quando seu amigo for lá fazer uma foto com escorpião frito no Sudeste Asiático, porque eles alugam. Meu, tá aí, ó. $3 e tal, para você fazer a foto e você devolve pro cara. E esses mesmos que eles alugam para a foto, eles vendem para você comer. Quer dizer, eles ficam o dia inteiro lá expostos, a gente fala em cima, a gente pega para fazer foto, enfim. E você não sabe de onde vem aquilo. Então, no mesmo stand, eles vendem escorpião, vendem barata, vendem grilo, tudo frito. Você comeu umas baratas fritas não lá? Comi.
Acho que não, Alex. Se alguém me garantisse que vinha de um criador ou tivesse visto criar coisa e tal, assim, até comeria, sabe? E grilos, nada de grilos? Grilo eu fiquei com muita vontade de comer no Nordeste, na selva mesmo, onde eu fui passear com os elefantes, porque os habitantes locais fazem isso para as famílias deles. Então aí não é num clima turístico e você sabe onde o cara está pegando, ali do lado da casa dele, na selva. Agora, numa cidade grande, por exemplo, como Bangkok, que à noite você vê a galera vendendo comida na rua, come muita comida de rua lá, e de dia você vê ratos gigantes andando no mesmo lugar em que à noite você come. Então, você pensar que você vai comer uma barata que você não sabe de onde veio... Que saiu daquele bueiro que o cara tava lá sentado durante o dia. Exato, cara, você não sabe de onde vem. Né? O cara tira foto com o escorpião e come no McDonald's, pode ter certeza. Aliás, lá tem McDonald's, essas coisas? Tem? Ok. Tem em todo lugar. Mas eu comi sapo, churrasquinho de sapo eu comi no Camboja, comi na Malásia. Já comi cobra também, comi muita coisa interessante, assim, eles têm muitos sabores muito diferentes dos nossos, muita pimenta, as frutas são muito mais doces, não sei se é por causa do calor que faz lá, mas a gente também, né, Gi? tem muito agrotóxico na comida lá. Eu encontrei um mercado de orgânicos só, que nem a população que vive, por exemplo, em Chiang Mai, que é a segunda maior cidade da Tailândia, conhece. Mas tem muita poluição, principalmente na época de maior turismo lá, que é a época que não é de monções, porque dizem que ali no Sudeste Asiático tem duas estações, né? Tem frio, tem calor e calor com chuva. Você nunca tem nada além disso, está sempre quente, e muitas épocas do ano chove todos os dias. A época de alta temporada, que é quando os turistas vão para lá, é quando não está chovendo. E coincide que nessa época também há muitas queimadas na Tailândia, então o ar fica muito poluído. Em Bangkok já é poluído por causa do trânsito, que é uma loucura, muitos carros, enfim. Andei de tuk-tuk, fiz essas aventuras lá, de tuk-tuk que não para no sinal, fiz de tudo, enfim, tô Caramba, não... viva. Andei de bicicleta no Vietnã também. Qual que é a diferença da bicicleta daqui, hein, Gisele? Não tem freio? Olha, não, é que lá o trânsito, se você olhar assim, procura aí depois no YouTube, trânsito no Vietnã. Sim. Uma loucura. Uma loucura. Todo mundo vai junto e é todo mundo buzinando, e aí depois do segundo dia eu entendi a dinâmica, o terceiro dia eu entendi a dinâmica, que para atravessar a rua, você tem que, eu vi isso vendo uma velhinha atravessar a rua no meio do caos, você tem que ir, esperar, tipo assim, conta até 3 e vai. Manter. Caramba, meu. Agora... Pode nem correr, nem parar, e os outros desviam de você. E de bicicleta eu descobri a dinâmica que é, quem buzina primeiro vai. Boa dinâmica essa. Se tiver um pouquinho da bicicleta, você fica. Basicamente isso. Agora, Gisele, você se impressionou também no Sudeste Asiático? Tem aqueles festivais, né, em cavernas com milhões de anos e tal. Você chegou a ver essas cavernas lá? Fui na Malásia, Batu Caves, cavernas com milhões de anos, e nessas cavernas tem um templo hindu. Então a maior festa para o deus da guerra hindu fora da Índia acontece em Kuala Lumpur, capital da Malásia, e eu tive a sorte de conseguir pegar essa festa, essa cerimônia que eu queria, acompanhar durante minha vida inteira. Eu via imagens daquilo, de homens que vão com ganchos pendurados, com flores e frutas penduradas na pele deles, com ganchos, né, desde o centro de Kuala Lumpur até esse templo que sobe uma escadaria enorme, enfim, para pagar promessa, basicamente. Na nossa tradição, a gente veria assim, pagar promessa, né, para agradecer os deuses por algum tipo de benesse. Então eles passam dias meditando para se preparar para essa procissão, que a gente poderia chamar assim, e aí eles penduram ganchos na pele
né? Eles passam ganchos por dentro da pele com flores e frutas para dedicar aos deuses, nesse caso o deus da guerra, que tem uma estátua gigantesca na frente dessas cavernas que são milenares, e é uma coisa muito emocionante de se ver, assim. Claro, é um choque cultural, você chegar e já ver uma festa indiana com umas pessoas com uma cultura completamente diferente, não me sentia muito segura, então visitei essas pessoas durante essa festa para ver esse ritual, e depois da festa, enfim, para conhecer as cavernas, e você pode fazer um roteiro de expedição também dentro delas, que também não é tão caro, agora está mais caro por causa do dólar, o dólar e o euro agora estão impraticáveis para a gente fazer turismo, né? Está explodindo. Agora falando um pouco também, né, Gisele, da sua jornada aí como apresentadora, como âncora de jornal, você passou por várias coberturas aí importantes, né? Por exemplo, em 2015, em Paris, lá os ataques, né, que aconteceram lá no Teatro Bataclan, né, que ficou muito famoso aí, onde os terroristas fuzilaram aí várias pessoas, né? Também teve a cobertura do Papa Francisco em Roma, né? A cerimônia de posse, que foi algo também muito importante para a Igreja Católica. Quais desses eventos te marcaram mais, Gisele? Eu acho que desabamento de prédios no centro do Rio de Janeiro foi uma cobertura bastante tensa. A gente fez uma cobertura de 48 horas também dos mineiros que ficaram presos no Chile. Virou Aquilo até foi filme, muito intenso, né? porque a gente não saiu do ar enquanto aqueles mineiros não saíram de lá. Né? Então a gente acabava o tempo descobrindo a história de cada um deles, esse aqui gosta de Elvis Presley, aquele outro não sei o quê. Então cada mineiro que era tirado de lá, a gente acabava sabendo a história deles e contando a história de cada um, quer dizer, não é um número sendo tirado de uma mina, né, sendo resgatado, e foi dramático, tanto que virou filme depois, né, e a gente teve a oportunidade de acompanhar isso ao vivo e se revisando a bancada. Filme ruim, hein? Vivo, né? O filme é ruim. O filme é muito ruim. Eu tava Mas contigo é interessante quando eu... Oi? Eu tava contigo nessa cobertura. Eu lembro que a gente ficou ali muitas horas a mais do que a gente tinha que ficar, porque a cobertura foi uma coisa, né, que era inédito, era uma coisa excepcional, né? Então a gente teve que ficar um tempo a mais lá e foi complicado essa cobertura, eu lembro disso. E o filme é ruim demais, né? Pelo amor de Deus. O filme é ruim, mas a gente já sabe a história de cada um ali, então já veio com spoiler, né, porque a gente contou essa história ao vivo, né, a gente contou essa história em tempo real. Os ataques, na Europa, os ataques na França foram frenéticos, né, acho que, se não me engano, estavam acontecendo 3 ataques simultâneos, eu estava à bancada, a gente ia para um, ia com imagens da Reuters para outro, e a gente cobriu ao vivo, estava à bancada também, quando prenderam os suspeitos e mataram um deles, né, a gente acompanhou a perseguição, então você narrar a história em tempo real é algo que te marca para sempre, né, e claro, você não está lá inicialmente, mas dá a sensação de você fazer parte dessa história. Quando isso aconteceu, eu já lembrei do Bataclan, né, que realmente grandes bandas tocaram lá, e eu como fã de rock, tudo, Lou Reed passou por ali, tudo, era inacreditável isso tá acontecendo, né, então impressionou realmente, né. O que impressionou também, uma imagem que eu não tiro da cabeça, que também estava bancada quando isso aconteceu, foi a reação dos líderes europeus a esse terrorismo. Quer dizer, a intenção do terrorista é fazer você o quê? Ter medo, você passar a temer qualquer coisa. No caso deles, né, eram as pessoas que não seguiam o Islã, ou não seguiam a maneira que eles olham isso. E os próprios muçulmanos que não seguiam a religião da maneira que eles seguem, né, extremistas. E no momento em que eles queriam amedrontar as pessoas, os líderes europeus de braços dados foram à rua em Paris, todos eles numa passeata acompanhada, enfim, por parisienses que encheu as ruas, né.
A resposta foi, vocês querem colocar medo da gente? Não, vamos líderes de Estado aqui, de braços dados, andar nas ruas e mostrar que a gente pode fazer isso a despeito do terrorismo de vocês. Isso foi muito legal. Então, momentos assim, é você lembrar que você estava ali narrando para as pessoas ao vivo, isso é uma coisa muito importante de registro de memória, né? Sim, e diante dessas coberturas aí, Gisele, quais são as fontes, né, que o jornalista vai atrás numa cobertura internacional? Chega muita coisa, né? Como é que vocês separam tudo? Porque levar uma transmissão assim ao vivo, né, não é fácil, né? O Fábio já tocou com a gente, né? Ele sabe bastante a dinâmica disso. Vem muita coisa pronta, claro, né? Quando a coisa já aconteceu, mas quando ela está acontecendo, vai chegando informação de todo lado. Agora com a internet fica muito mais fácil para você buscar. Eu, por exemplo, a bancada tinha, sei lá, umas 20, 30 abas abertas, né? Em cobertura de perseguição nos Estados Unidos em tal cidade. Eu já olhava o site da polícia de lá, o Twitter ajuda muito, né, e as agências de notícias, né, Reuters, enfim, todas, Al Jazeera, todo mundo produzindo notícia no mundo inteiro. E aí, você separar o joio do trigo naquela época era muito mais fácil do que separar hoje em dia, né. Hoje tem até, o pessoal fica ligado nas TVs também, né? Muita TV ligada também, e também a gente não sabe o que tá certo, o que tá errado. É o que você disse, né? Realmente hoje é mais difícil para filtrar, viu? Por incrível que pareça, a gente tem muita informação. Hoje a gente tem mais acesso à informação, mas a gente tem mais dificuldade de saber o que é real ou não por causa das fake news. Aí vai de confiar nas fontes mesmo, né? A gente acaba dependendo das fontes oficiais ou dos grandes veículos nos quais a gente confia. Pois é, Gisele, e você também tem um trabalho como mestre de cerimônias, né, em eventos corporativos. Como é esse trabalho? Conta pra gente. Adoro, né? No começo da entrevista, não sei se alguém está chegando agora, mas você me perguntou se quando eu entrei na TV, ter sido modelo me ajudou, né? Eu falo que ser mestre de cerimônias para mim hoje é muito legal, exatamente por tudo que eu passei na televisão. Eu tô adorando fazer isso, cara, apresentar a grandes eventos corporativos, né? Porque as pessoas gastam ali milhares de reais, centenas de milhares de reais em grandes eventos, e se a pessoa que está apresentando não apresentar direito, você acaba perdendo muito do seu investimento, né? Então, saber segurar coberturas ao vivo no jornalismo me ajudou muito a fazer o trabalho que eu faço hoje como mestre de cerimônias, né? Para, enfim, saber resolver situações ao vivo, saber improvisar, saber falar com as pessoas, prender a atenção delas e saber frisar o que é realmente importante que elas saibam, sem que isso tudo fique chato, né, para que fique prazeroso, para que elas possam aproveitar o evento sem aquela chatice de um monte de falação, da mesma forma, no mesmo tom, enfim, saber fazer com que seja muito bom para quem está promovendo o evento e para quem principalmente está participando dele. E o jornalismo me ajudou muito nisso que eu faço hoje. E o mercado está parado hoje, né, em tese, porque não há aglomerações, enfim, então você não tem congressos, essas coisas. E o grande legal que está acontecendo agora é que os eventos estão começando a acontecer online e também estão contratando mestres de cerimônias para esses eventos online. Os primeiros que fizeram eram apresentados, enfim, pelas pessoas que promoviam o evento e começaram a ver que o mestre de cerimônia faz realmente diferença na hora de um evento profissional. E as empresas estão começando a contratar mestres de cerimônias para eventos virtuais, que estão ocorrendo agora cada vez em mais número, porque o mercado não pode parar, né, o mercado da informação não pode parar, e as pessoas agora, nesse tempo de tantas mudanças, estão com muita dúvida do que vai acontecer no futuro, enfim, a troca de informações acaba sendo muito mais importante nessa época, então os eventos também são muito importantes. Eu estou muito feliz em ver que eles não pararam de acontecer, eles só migraram de lugar, né? Antes eram feitos em grandes auditórios, agora são feitos pela internet. Hoje a gente vê que, a gente nota hoje que a mulherada
chegou de vez, né? Não só no jornalismo, mas em todos os setores, né? E no jornalismo, principalmente, de 20 anos para cá, você nota que as mulheres tomaram conta mesmo, né, do cenário da televisão, dos jornais, enfim. O Jornal Nacional, por exemplo, nos primeiros 30 anos de história, na bancada, Sérgio Chapelin, Cid Moreira, William Bonner, e depois ele dividiu a bancada com a mulher, né? E hoje nos canais de notícias você vê os repórteres, os apresentadores, se não for 60-40, tá ali 50-50, 50-50 ali. Então acho que o empoderamento da mulher, acho que o jornalismo hoje mesmo é feito, na maioria das vezes, por mulher, né, cara? Eu acho que a mulher chegou de vez, né? Tomou conta do cenário, né, Gi? Antes delas aparecerem ali na bancada com um pouco mais de propriedade, que eu acho que ainda falta, né? O homem fala de política, o homem fala não sei o que, em muitos jornais, e a mulher vai lá falar da previsão do tempo, né? Hoje em dia já existe nos últimos anos o telejornalismo vem tendo essa mistura um pouco maior. No radiojornalismo ainda acho que falta mulher no ar, um pouquinho, mas coisa que a galera não vê, que é o que as pessoas que estão na redação produzindo a notícia, a maioria é mulher, né? A gente vê na maioria das redações, só que o cargo de chefia, Fábio, ainda não é. Dificilmente o cargo de chefia é da mulher. Os maiores salários também dificilmente são da mulher. E quando é para falar de assuntos mais sérios, você não tem tantas mulheres presentes. Então acho que a gente ainda tem muito a conquistar, principalmente no convencimento das empresas, que mulheres podem sim ser excelentes gestoras e que podem sim ter salários compatíveis com os dos homens, que ainda não acontece no jornalismo, principalmente no telejornalismo. Acho que para você que está dentro há muito tempo com isso, Gi, acho que você não vê muita mudança, não vê muita diferença, né? Mas para quem, no caso, que nós somos homens, estamos vendo de um outro aspecto, eu noto que o crescimento é muito grande, assim. Eu vejo que de um tempo para cá, assim, pelo menos na reportagem, nas bancadas, eu vejo muito mais. Para você, acho que ainda está em fase de conta-gotas, né? Acho que a sua visão ainda, acho que você não conseguiu assimilar tudo isso ainda, porque demorou muito tempo, assim, para acontecer isso. Mas eu vendo de um lado, assim, de fora, eu noto que é muito maior, assim, as mulheres na TV, o número de mulheres é muito maior. Principalmente apresentando, você pega os canais especializados em notícias, sempre são apresentadoras, então eu concordo com você no cargo de chefia, eu acho que tem muito a se fazer ainda, acho que é muito pouco mesmo, os chefes, redatores-chefes, nos créditos finais do jornal, você vê sempre nome de homem, isso você tem razão, mas eu acho que ali, os fronts ali, agora não são mais frontmen, são acho que front girl, assim, eu concordo que eu acho que tem muita mulher que tá na bancada, assim, eu acho que mudou muito pra cá, de tempo pra cá. Mas ainda essas mulheres que estão na bancada, você vai ver a maioria jovem, bonita, enfim, a maioria branca, eu acho que ainda falta representatividade, entendeu? Por exemplo, eu estava vendo na TV holandesa, tinha lá mulher negra, mulher asiática, mulher gorda, mulher com dente torto, mulher descabelada, sabe? Que é o que a mulher é. A gente vai ver aí, âncora homem, fica lá até cair o nariz. Tá caindo na orelha, acerta de novo, coloca no lugar. Os dinossauros. Dinossauros do jornalismo. Tem umas figuras que aparecem na TV que dá até medo, né? Então, mas são os homens, né? Agora a mulher, agora que elas estão começando, a mulheres de 50 anos, enfim, tem ali na Globo News que começou a fazer isso, mas agora que elas estão aparecendo, continuando a aparecer na televisão, mas o Brasil é um país tão machista que esse machismo se reflete na televisão. O Jornal da Globo é o maior jornal, gente, desculpa interromper, o Jornal da Globo, que é o maior canal de TV do Brasil, no jornal o segundo maior jornal do canal, a apresentadora é uma mulher hoje, né, e não é do padrão de beleza, né, que a sociedade, entre aspas, pede, né. Então, fico muito feliz que eu vejo isso, viu? Então, eu acho que aos poucos vai ficando do jeito que tem que ser, sim. Mas ainda falta, tá melhorando, mas a gente tem conquistado muita coisa em muito pouco tempo, mas ainda falta um caminho ainda a ser percorrido. É isso aí, Gisele. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui, é um papo muito legal, o tempo vai passando, né?
e a gente tem tantas coisas para falar aqui, ficaríamos a noite toda falando aqui com toda certeza. Mas eu quero agradecer e desejar muito sucesso a você e espero que em breve a gente possa repetir a dose aqui, não é, Fábio? Ah, sim, Gisele, acho que falar da Gisele para mim é muito fácil, né, cara? Conheço a Gisele há bastante tempo. A gente estava tentando produzir essa entrevista já há alguns dias, aí, algumas semanas, mas a Gisele estava na Europa e por conta do fuso horário a gente ia acordar ela de madrugada, não seria justo fazer isso com ela. Mas assim que ela chegou no Brasil, ela prontamente não hesitou em atender a gente. Só quero agradecer, Gi, e não só pela entrevista, mas pela amizade que eu tenho com você há mais de uma década. A gente não se encontra com frequência, não se vê pessoalmente, mas a gente se fala bastante, independente do lugar do mundo que você esteja. Agradeço muito, desejo muito sucesso e felicidade para você, tá bom? Oh, querido, muito obrigada, é uma alegria conversar com vocês, foi super gostoso conversar com vocês. Sim, ficaria horas aqui, mas a gente tem que fazer, quem está ouvindo também. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, foi uma honra, eu sei que o Craque Neto já veio aqui, já veio um monte de gente muito legal, e, muito gostoso conversar com vocês, e olha, parabéns pela lição de casa, que eu acho que nem minha mãe sabe de coisas que vocês sabiam aí. Legal. Parabéns, muito obrigada, sucesso e que vida longa e próspera para Master Sport. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente, beijo para você, Alex e Fábio, um abraço apertado, saudade de você, querido. Saudade de você, querido. Saudade de você, querido. Saudade de você, querido. Saudade de você, querido.